Olá, Oiê. estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas e hoje nós vamos falar de minissérie da Hulu, mas está disponível no Disney Plus. Hoje nós vamos falar de Crime de uma Dinastia, o caso Murdoch. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, nosso querido CCC, curte, comenta e compartilha esse episódio aqui do podcast e o vídeo no canal. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Bom, eu vou falar a sinopse rapidamente, depois vocês já sabem. Tem spoiler. Crime de uma Dinastia, o caso Murdoch, conta a história real da família Murdoch, né, do Meg e Alex, o casal, e dos dois filhos, que moram ali na Carolina do Sul, enfim, uma família muito influente, muito rica e tudo mais, que consegue sempre tudo que quer. E esse caso, ele começa com uma morte, né, ali, causada por um membro da família Murdoch, o filho mais novo. E depois ele desenrola para uma outra história, um outro caso, no final ali, que abala toda a família e também todo o local ali onde eles moram. E aí, Bro? Crime de uma Dinastia, o caso Murdoch. Vale a pena? Vale muito a pena. A gente já conhecia essa história porque a gente assistiu o documentário da Netflix que chama Escândalos e Assassinatos na Família Murdoch. Por isso que quando saiu a série, eu falei, não, a gente precisa assistir porque o documentário é muito bom. Mas a série, eu acho que a série é melhor ainda. Então, pra mim, valeu muito a pena. Eu também acho que super vale a pena, assim. O documentário já foi muito bom na Netflix e eu achei, assim, que seria mais do mesmo, talvez, no começo, quando eu comecei a assistir, eu falei, será que vai ser... Mas não. Muito bom, muito bons atores. Vale muito a pena. Então, quem tem Disney Plus, corre lá pra assistir. Agora a gente vai comentar a série com spoiler, então se você ainda não assistiu, beijo, tchau pra você. Eu não comentei aqui, mas os atores são maravilhosos, muito bem escolhidos aqui. A gente tem a Patrícia Arquette, que faz o papel da mãe, né, dessa família, a Meg Murdoch. E a gente tem o Jason Clarke, que estava sumidinho, mas que eu gosto muito, sempre tive um carinho, porque eu acho ele muito bom ator, sempre achei, que voltou agora, ele tá fazendo várias coisas aí, que faz o Alex Murdoch. E ele tá muito bem caracterizado, gente, muito bem mesmo. Ele tá cor-de-rosa, porque eles são bem claros, bem brancos, sabe, ruivos. Tem aquelas vermelhos aqui, são rosáceas, né, eu acho que fala, não sei, enfim, de tão branco que ele é, assim, enfim. E ele tá muito bem caracterizado, com aquele cabelo amarelo, de tão loiro, né. Enfim, ele tá muito bem caracterizado mesmo. Ele tá ótimo. E a Patrícia sempre muito boa, né? E os dois meninos, os dois filhos, também estão muito bem. Eu não conheço esses dois meninos, mas os dois estão muito bem, principalmente o que faz o papel do mais novo, do filho mais novo, que é o Paul, que é o começo da história, que esse menino, ele é bem, enfim, péssimo, um adolescente, revoltadinho, rico, chato. E ele causa um acidente por estar bêbado, enfim, que acaba matando a colega, né, namorada do melhor amigo. Esse ator que faz o filho mais novo, eu achei ele muito parecido com aquele menino que faz comédia, que ele fez Superbad. Eu achei o rosto dele muito parecido com aquele menino. Eu sei que não tem nenhuma relação, mas eu achei tão parecido que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei até um pouco na dúvida, mas não tem nenhuma relação. O elenco é maravilhoso. A caracterização de todos está incrível. A história não é 100% fiel, mas a essência dela tá lá. Teve todo aquele golpe do seguro e tal, teve também. Mas uma outra coisa que eu achei muito impactante, a série já começa, a primeira cena é a morte da mãe do filho mais novo. Assim, de cara. O documentário não, porque o documentário, ele segue a linha do tempo. A gente começa vendo o acidente da lancha e depois desdobra, né? Então eu achei muito interessante, porque já impactou. Se a pessoa não conhece a história,
é impactante, porque eles só vão desenvolver isso nos 2 últimos episódios, né? É a primeira cena da série, mas depois vai se resolver lá pros 2 últimos episódios. Então, a construção da série eu gostei muito. Eu também, gostei muito. A Glória, só falando dela, assim, quero fazer um adendo da Glória. Aliás, eu não lembrava de muita coisa, inclusive, né, do final ali, que foi interessante rever aqui. Mas a Glória, eu queria deixar um adendo aqui na hora que a família viaja pra... sei lá pra onde que eles vão viajar juntos. Que a moça, ele traz um globo de neve pra gente. Ela trabalha há 20 anos. Eles não tiram nem as malas do carro. Ela é uma senhora, a Glória. É pobre, porque os filhos dela, ela é uma casa simples, e ele traz um globo de... Ah, não, gente, eu fiquei odiei essa... Tá raiva, o CLT é um inferno, tá? É igual o patrão da caixa de bombom, o sonho de valsa, porque você conseguiu bater a meta de trazer milhões pra empresa, aí você ganha um bombom. E o cara desviava milhões, né? Tipo, não ia nem doer ele comprar alguma coisa boa pra ela. E uma coisa que me irrita muito nessa relação patrão e funcionário dentro de casa, é como se fosse da família. Gente, não existe isso. Você é funcionário. Eu sei que tem gente que tem funcionário que trabalha há muitos anos e tal, mas é uma relação de negócios, né? Então, assim, faz o que você tem que fazer. Também não deixa o patrão abusar. E também não espera reconhecimento, não, porque você tá ali para servir, ele te paga, você serve. Então você só entrega aquilo que você tem que entregar mesmo. Porque a Glória viveu para ele. Viveu. Literalmente, gente, ela fazia tudo sozinha lá na casa. Ela criou os filhos deles, né, também, né? Então, assim, a relação da Glória é muito revoltante, porque acontece, né? E ela fazia tudo sozinha, porra, não tirava nem as malas do carro, pelo amor de Deus. Foi aí que ela sofreu um acidente, acabou caindo, então ele nem o seguro ele pagou pra ela, sabe? Da robô, da mulher que trabalhou 20 anos. Não dá, gente. É assim, você que é funcionário, você é sim descartável. Coloca isso na sua cabeça. Não vai brigar pela empresa, não, que você não faz isso, não. Vou te falar, não vale a pena. Tá? Pra ser descartável. Não e mesmo. assim, esse negócio de, a gente trata como da família, não queira, não. Não queira, não. Trate você como da família. Não queira que pague teu salário em dia e você faz o trabalho que você tem que fazer e vaza. Sabe? Eu sei que os meninos tinham muito apego à Glória, os meninos gostavam da Glória. Mas, assim, sabe, na hora que ela mais precisou, cadê? O menino nem visitar ela foi no hospital. E amava ela. Mas essa parte do hospital, eu também achei um erro da mãe, né? Porque a mãe não falou pra ele quão grave ela estava, né? Sim. Aí, tipo, ele achou que, sei lá, foi só uma queda e tal, e não foi visitar, né? E aí, sobre o menino, falando sobre o Paul. No documentário, a gente tem ranço desse menino. Só que não tem depoimento dele, a gente não tem a humanização dele, porque ele cometeu um crime e tal. E a gente não tem muita empatia porque ele era um adolescente riquinho, inconsequente, bebia demais, dirigia a lancha bêbado, enfim. Aí você pega um ranço, né, e tal. Mas na série, ele tem uma crescente, né? Porque a gente começa odiando ele, porque, né, só faz merda. Assim, é merda atrás de merda. Só que mais do meio pro fim, ele tenta mudar, né? A gente vê que ele tem noção das coisas que ele fez, ele tenta mudar, tanto que ele vai trabalhar com o tio, e ele tá gostando de trabalhar com o tio, teve mais um senso de responsabilidade, né? Então, eu até criei um pouco de empatia por esse menino. Olha que coisa, né? A série tem esse poder, né? Então, ponto pro ator, porque eu fiquei com empatia por ele. A mãe, não tem como eu odiar, porque a mãe é a Patrícia Arquette, né? É óbvio que eu vou gostar dela. Ela tá sempre bem, né? Impressionante. Com qualquer coisa que você dá pra essa mulher, ela faz bem. Até a ponta que ela fez em CSI, ela foi bem. Quando ela participou. Verdade. Não, mas eu gostei, eu também concordo com você. No documentário a gente realmente não tem nenhum depoimento de ninguém da família Murdoch, né? Até porque só sobrou um. O resto, né? Enfim, bom, mas é porque ele tem irmãos, né? E tudo mais que também, bom, não iam dar depoimento. Mas o menino, realmente, no documentário a gente só fica com aquela impressão do riquinho insuportável. Aqui realmente eu concordo, depois dá uma humanizada nele. Eu não sei se é real, isso que aconteceu isso na vida real, não dá pra saber, mas não sei, né? Mas aqui na minissérie eles dão aqui fica claro que ele sente a morte da menina, que ele sente muito o que aconteceu, porque ele perde os amigos e tal, né?
enfim, ele sente a morte da menina, todo mundo se afasta dele. Eu lembro que no documentário, aqui na série acho que não foi bem assim, eu lembro de poucas coisas do documentário, mas eu me lembro que esse melhor amigo dele, que é o namorado da menina que morre, no começo ele chega a perdoar, parece, mas depois ele se afasta dele de Sim. vez. E aí eles perdem contato mesmo, né? Então, mas no começo ele chegou a perdoar o menino, pelo menos quando ele dá depoimento lá, eu me lembro disso. Os outros não. Os outros parece, nada, no documentário eu me lembro bem de uma, principalmente do menino que machucou aqui a mandíbula, que eles queriam culpar, né? Que a menina já, ela não gostava dele, ela odeia ele. Ela é muito puta com ele, ela fala muito mal do Paul. O tempo todo, ela com ódio dele, assim, sabe? E o menino ficou com sequela. Não foi falado isso também na série, mas o menino ficou com sequela. Não aprofundou muito nesses personagens dos amigos, porque tinha uma outra coisa mais importante pra falar lá na frente. O documentário aprofunda um pouco mais, porque eles dão entrevista, né? Eles falam sobre o que aconteceu. Então a gente vê melhor esses personagens aí. É interessante ver o documentário, se você não viu, pra você ver a parte dos meninos, dos adolescentes, que eles estão vivos, né? E eles falam. E esse menino que ficou com sequela, né? Ele fala bem pouco, mas a namorada dele, menina, nossa senhora, a pessoa tá puta no documentário. A série, ela é baseada no podcast da jornalista, né? Então, o documentário da Netflix é uma coisa, mas a série é baseada no documentário dessa menina que pesquisou o caso, né? Então, por isso que não focam tanto nos amigos. Realmente, o documentário da Netflix tem depoimentos de todos os amigos, todos. Então, eles focam muito pra ver a versão dos jovens, né, que estavam no negócio da lancha. Mas a série não, a série quer mostrar que poder, dinheiro, cala a boca de um monte de gente, né? Tanto que eles queriam que o outro menino lá que machucou toda a mandíbula assumisse o erro. Pô, aí meio que ameaçando, né? Assume porque senão a vida de vocês vai piorar. É um absurdo, né? Um absurdo. Mas a gente sabe que isso acontece também, né? Então, eles focaram bastante. E no documentário, também não tem, a gente não sabe muito sobre o filho mais velho, o Buster. A gente só sabe que ele está estudando direito porque é uma família de advogados, né, que já tem empresa, então passa de geração para geração. E eu não consigo dizer o que eu sinto sobre esse menino no documentário, porque ele apareceu pouquíssimo. E a gente sabe que ele não teve nada a ver, ele estava em outro estado, estava longe, né? Perdeu a mãe, perdeu o irmão, o pai tá preso, então a gente não sabe muita coisa dele no documentário. Na série, eles focam mais nele. A gente fica com um pouco de empatia também, porque na série, quando tem a cena que ele vai visitar o pai na prisão, ele fala: por que você não me chamou esse dia? Se você queria que a família estivesse junta, né? Porque era o filho que ele achava promissor, né? Então ele se desesperou na bola de problema que virou a vida dele e ele achou que matando a esposa e o filho, o povo ia sair perdoando ele, provavelmente devia ter seguros, e só que ele não pensou direito, né? Ele achou que ia conseguir resolver tudo na base da influência, mas também tudo tem limite, né? Ele pensou bem nele, né? Só. Ia pegar os seguros para pagar a dívida que ele estava devendo para todo mundo, ele tinha que devolver todo mundo que ele roubou, inclusive, é aquilo, né? Ele roubou a própria família. Porque eles têm um escritório de advocacia, todo mundo é advogado, o pai era o dono, né? E ele roubou todo mundo, roubou os clientes. Ai, gente, imagina. Enfim, esse cara ele era um lixo, na minha opinião, ele é sociopata. Porque ele, entendeu? Ele é aquele tipo de pessoa que rouba mesmo, pode ver dinheiro que ele rouba. E aí, assim, a justificativa é que ele comprava drogas, ele se drogava com analgésico, porque ele machucou o joelho, enfim. Americano tem muito disso, opioides, né? A gente já até falou sobre isso em algum outro podcast que a gente falou, outro EP. Tudo bem, até entendo, mas ele não roubou 12 milhões para comprar remédio. Até porque sumiram 6 milhões. Só 6 milhões que encontraram. Os outros 6 milhões estão aonde? Tá em que lugar? Gastou com garotos de programa, com certeza. Gastou com coisa assim que não dá para rastrear, sabe? Eu acho que ele nem gastou, eu acho que tá escondido esse dinheiro. Eu acho que ele escondeu esse dinheiro. Pode ser, porque assim, eu acho que o filho não ficou na pior porque, enfim, foi o único herdeiro e querendo ou não, uma coisa ou outra devia estar no nome da mãe e tal, não deve ter ficado sem nada, né? Mas eu não entendo o nível de ganância da pessoa, sabe? Tipo, o cliente lá, aquele cliente que foca mais, que ganhou
sei lá, 1 milhão lá, e ele rouba. O cara não tinha nada, sabe? Ele foi lá e roubou do cara. Pra quê? Pra ficar viajando, gastando, sendo que é uma profissão que ele já ganha bem, né? Eu não consigo entender muito bem essa ganância exacerbada que as pessoas têm. Você já ganha mais dinheiro do que você consegue gastar, aí você vai roubar dos outros. Não sei, eu não consigo entender, sinceramente. E nos Estados Unidos tem muitas essas coisas de golpe de seguro, né? Porque lá meio que eles fazem seguro pra tudo, né? A gente não tem muito essa cultura, né, de fazer seguro de casa, faz mais de carro porque, né, é o mais básico. Mas a gente não tem muito essa coisa de seguro de casa, seguro de vida. Seguro de vida a gente tem quando a gente entra na empresa e a empresa dá, né? A empresa meio que fornece esse benefício. Porque a gente, por si só, a gente não vai fazer seguro de vida, essas coisas. A gente não tem essa cultura, né? E o que tem de golpe, gente, é assim, é de séculos atrás, tá? Que tem golpe dessas coisas de seguro, é assustador. Então também eu acho que é um pouco da seguradora, né? Tem que se meter também, porque tem uns casos que são um pouco suspeitos. Então eu acho que tem que se meter também. Então, ele tentou dar golpe, deu golpe na governanta, dava golpe nos clientes, golpe na empresa que ele trabalhava, golpe na família. Complicado. Zero dó. Também não. É um personagem péssimo, é um homem péssimo, é um péssimo pai também, aquele que deixou pra mãe criar e pra empregado os filhos mesmo. Tem uma cena muito triste, que nem sei se é real, mas eu acho que quiseram demonstrar como ele era frio, e eu acho que é sociopata mesmo, não sei. Que ele empurra o menino, né, o Paul, no chão, e o irmão vê. O menino, assim, ele parece ser um cara legal na frente de todo mundo. Sabe aquela pessoa? Que é legal na frente de todo mundo, é engraçadão, bonachão e tal. Mas ele não é, assim, agressivo dentro de casa, nem nada, mas, enfim. É impressionante como some isso nessa cena, né? Que ele empurra o menino. Tudo bem que o menino é um chato, o menino é insuportável, é chato pra caramba. Esse menino chegava a me dar... Eu tenho problema quando eu vejo um filme que a pessoa bebe demais ou se droga demais. Começa a me dar um desespero. Esse menino bebe demais, sério, assim, sabe? Ele é alcoólatra. Sim. É alcoólatra. Ele tá sempre bêbado, sempre. Eu comecei a ficar desesperado. Falei, gente, como é que um pai e uma mãe... Entendeu? Não faz nada com esse menino bêbado, sabe? Ele começa o negócio, ele tá com um carro que ele já quer trocar, que ele troca os carros toda hora, porque ele bate sempre que ele dirige bêbado. Sabe essa criação de menino pode tudo? Enfim, me irritou profundamente, tanto o menino como os pais. Eu vou reclamar, não é possível, gente. Que criação é essa? Mas é meio comum essas famílias ricas, influentes, né? Geralmente eles são... A gente vê muita história assim, né? De moleque rico que atropelou cidadão normal e não dá nada, né? Tipo, some, o crime some. Então é meio comum a criação assim. E assim, se você é criado numa família assim, você acha que nada vai te acontecer, que nada vai te atingir, porque o Paul era assim, né? Meu pai resolve. Eu faço merda, meu pai resolve. Eu faço merda, minha mãe resolve. Sempre vai resolver, porque a família é influente, né? Mas ele não esperava que ia morrer pelas mãos do próprio pai, né? Eu acho interessante uma cena que eu também não sei se é real, que eu pesquisei, que mostra que o Alex, né, o pai, também era assim. Ele não matou ninguém quando era jovem, mas ele também, o pai dele limpava a barra dele sempre, ele também nunca era punido, então por isso que ele também virou esse cara aí, também culpa dos pais, vamos colocar na conta aí também, porque é bem claro, mostra uma cena dele jovem, que ele tá dirigindo, será que ele faz ali, acho que na faculdade, que ele acelera, a polícia tá atrás, enfim, que ele é liberado e os amigos ficam no carro e ele caga pros amigos. Né? Porque o pai dele provavelmente deve ter dado um telefonema e ele se livrou, enfim. Então, quer dizer, é uma família péssima. Então, mas isso daí faz com que eu pense muito, que eu detesto, tá? Falar desculpa se você é mãe e me ouve, tá? Aquela criação que a criança não pode ouvir, não. Que a criança não pode sofrer frustração. Gente, o que a gente mais sofre na vida adulta é frustração. A criança tem que entender que ela não pode ter tudo, ela não pode fazer tudo na hora que ela quer, ela tem que ouvir o não. Mas tem essas mães que não falam não, meu filho pode tudo, aí a criança vai na tua casa, se pendura na porta, quebra a tua casa, mas você não pode brigar com o filho dos outros, entendeu? Então, assim,
isso faz muito parte desse tipo de criação, né? Porque eles foram criados assim, a gente pode fazer simplesmente tudo que o pai resolve, né? Então é complicado. Então, sou contra, eu acho que criança tem que ouvir não, criança tem que saber lidar com frustrações, porque a criança não vai ter os pais pro resto da vida. Quando a criança começar a trabalhar, virar adulto, trabalhar, não é o pai e a mãe que vai ser chefe deles, né? Então, eu acho que isso reflete muito esse tipo de criação. Fora que também famílias que têm muito dinheiro, né? E resolve tudo com dinheiro. Eu concordo. É assim mesmo. Desse jeito, o Paul era muito, o outro parecia ter um pouco mais de juízo, mas o Paul realmente zero, assim. Enfim, cresceu sem limites e as duas, tanto a mãe como a Glória, né, chamavam ele de meu bebê. O menino tinha 19 anos quando matou a menina lá, né? Meu bebê. Ai, gente, meu bebê. É aquela máxima, né? Ai, um menino de 19 anos. Aí se fosse uma menina, uma mulher de 19 anos, né? As pessoas têm essa coisa de infantilizar o homem. Eu não entendo porque eu não consigo entender essa coisa de passar pano para homem. E a mulher é sempre adultizada e o homem é sempre infantilizado, né? Sim. Homem então, é sempre meu bebê, é só um menino, menino nem. Mas aí a mulher... 40 anos nas costas. Mas aí a mulher com 12 anos, você já é uma mocinha, 12 anos. 12 anos é uma criança, tá? 10 anos é uma criança. Não é uma mocinha. Pois é. Quando ela for mocinha, ela vai sofrer. É isso. Então tem coisa que, não sei, tem coisa que me irrita profundamente. Mas essa série é excelente. Eu acho que não teve nada nessa série que eu não gostei. Eu gostei de toda a construção da história, os arcos, da forma que foi feito, que já mostra na primeira cena, né, o que aconteceu. Se eu não me engano, eu acho que tem uma série já que conta a história dessa família, uma série mesmo. Mas ela não é tão produzida, e eu acho que ela tem poucos episódios, mas a história é a mesma, é a história da família Murdoch mesmo. Mas essa eu achei um primor, eu achei maravilhosa, e assim, um ranço do pai. Eu queria que ele fosse pra cadeira elétrica. Pois é. O Jason Clarke tá... Vou elogiar mais uma vez. Ele tá muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem caracterizado. Arrasaram na caracterização. Sobre o filho, Buster, eu não me lembro realmente do que é falado nele no documentário, mas aqui levanta-se uma suspeita, não sei se essa suspeita foi levantada no documentário, do menino que morre atropelado. Que é um menino homossexual. Sim, no documentário eles abordam essa questão, sim, desse menino que foi atropelado aí, que era homossexual. Então, porque a suspeita é que quem matou esse menino foi o Buster. Porque ele fazia bullying com esse menino, porque esse menino é homossexual. Eles são odiados, né? Eles são as meninas malvadas da escola, enfim. E ele fazia bullying com esse menino. Que eles tinham um caso... Aqui, não lembro também no documentário se isso é mencionado. Aqui chega a se levantar a hipótese, mas descobre-se que ele tinha um caso com um homem casado, que morreu. Aqui na série é contado dessa forma. Mas não me lembro se no documentário o Buster também é considerado culpado desse atropelamento aí. Mas o caso foi reaberto desse menino, né? Então... O que eu lembro do documentário, que isso ficou em aberto. Não provou nem que foi o Buster, mas também nem provou que não. Entendeu? No documentário ficou assim, mais um problema que aconteceu com a família Murdoch, mas não se sabe exatamente o que aconteceu. Na série, eles mostram essa hipótese, mas já se resolve que realmente não foi ele, foi só uma infeliz coincidência, porque ele praticava bullying com o menino, mas o menino tinha caso com um homem que era casado, tanto que o cara depois até se suicida, né? Na série. Então, no documentário, eles não vão até tão fundo nesse caso aí, porque já estavam focando muito na Mallory, que caiu do barco, e depois na morte do Paul e da Meg, né? Então, eles não aprofundaram muito, foi só uma pincelada pra gente ter uma noção de quem era o Buster, mas assim, também não dá pra dizer, porque não dá pra saber exatamente o que aconteceu, se realmente foi ele, não dá pra saber. Não tem como, não foi realmente, aprofundou aqui, e mesmo no documentário não dá pra saber se o pai dele conseguiu limpar a barra dele, enfim. Mas é legal que no final, quando passa as letrinhas, eu adoro as letrinhas, gente, eu amo as letrinhas, eu fico esperando aquele momento das letrinhas, fico muito brava quando não tem as letrinhas. Então a gente vê que esse caso foi reaberto. Tomara que eles achem
o assassino, e se foi o Buster, e se foi ele, apesar que eu acho que é muito tempo, vai ser muito difícil de provas, mas se foi ele, que ele pague pelo que ele fez também. Eu não sei se esse tipo de crime lá nos Estados Unidos prescreve, né? Porque tem umas coisas assim também, né? Que, tipo, foi você que matou, mas já prescreveu. Pra mim não faz o menor sentido o crime ter vencimento. Também achando. Pra mim não faz sentido. Eu matei, mas eu vou esperar daqui, sei lá, 20 anos, aí eu confesso, porque não vai acontecer nada. Mas você matou, você tirou a vida de uma pessoa. Eu não consigo, gente, eu não consigo entender lei. Eu acho muito, sei lá, eu acho muito estranho. Eu acho que o pessoal, sei lá, faz as leis bêbado, não é possível. Porque prescrever crime de homicídio não faz o menor sentido. Mas, enfim, cada país com a sua lei. Então, eu não sei, eu espero que realmente, por causa da série, volte realmente à tona e eles consigam se empenhar mais nesse crime, porque eu acho que também a família do rapaz que foi atropelado merece um desfecho também, né? Merece, coitada. A mãe sofreu até hoje por causa disso, né? Então, enfim, merece. E aí, voltando nas letrinhas, o que eu adorei é que o Buster, que ele deixou vivo porque ele ia manter a dinastia, ia voltar pro direito e tal, até hoje não voltou pra faculdade. A namorada virou advogada, mas ele não. Bem feito. Nem sei do que ele vive, né? Porque deve viver de renda. Eu não... Era uma família muito rica e, tipo, ele tem tios, né? O avô deve ter deixado todo mundo muito bem, porque o avô era o patriarca da família e tudo mais. Fome não vai passar, né? Pode ter certeza. Então, não. Né? Mas é isso. É. Bom, vamos às notas então? A minissérie? Bora. Olha, eu gostei muito da série. Eu realmente achei muito bem feita, muito bem produzida. Caracterização, eu fiquei encantada com a caracterização do Jason Clarke, mesmo muito assim, porque eu acho que foi o que mais teve uma caracterização, pelo fato do Alex ser muito, ser aquele ruivo branco, sabe aquele bem branco? Então o Jason Clarke ele não é assim, então ficou muito bem caracterizado. Você vê que é o Jason Clarke, né? Claro, porque ele tem aquele nariz fino e tal, mas ele tá muito bem caracterizado. Enfim, eu gostei das atuações, eu achei a construção muito boa, as dramatizações, assim, o que eles colocaram a mais no roteiro não ficou excessivo, eu acho que ficou tudo ok, assim. Foi muito bem feito. Eu vou ser emocionada nessa série. Eu vou dar 5, porque eu não esperava que fosse tão boa. Achei até que ia ser mais do mesmo, mas eu achei que super valeu a pena assistir, gente. Muito mesmo. Eu também vou ser emocionada. Eu vou dar 5, porque eu não tenho o que reclamar. Achei tudo maravilhoso. Então, pra mim, é 5. Achei que tinha episódios bem longos e não foi cansativo, né? Você fica preso na história e é uma história que eu já conhecia, né? Então, eu super gostei. E 5, vou dar 5. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que todas as quartas tem episódio novo no podcast e vídeo novo aqui no canal. A gente se vê na próxima quarta. Tchau, gente. Até quarta que vem. Tchau.